Alô, 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 amigos, voltamos, alô, amigos, canal Tricolaço por aqui, vamos conversar um pouquinho sobre as coisas do São Paulo Futebol Clube, resenha da semana. Perguntaram para mim outro dia, ô Robson, você não vai fazer os vídeos pós-jogos esse ano? Falei, vou. Mas eu tenho o hábito de não fazer nessa fase do ano em que está o campeonato estadual rolando. Não é minha prioridade, nunca foi. Então eu espero começarem os campeonatos nacionais, a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, os internacionais, Copa Libertadores da América, e aí faremos vídeos pós-jogos, sempre, como sempre fizemos aqui no canal, nestas ocasiões. Aqui, toda segunda-feira, um vídeo para a gente falar da semana do São Paulo. Claro, inclui os jogos que aconteceram durante a semana. E essa semana é muito interessante, porque ao longo da semana toda, do último vídeo para cá, o vídeo da semana passada a gente fez num dia de jogo, depois daquele São Paulo Internacional horrível. Aí teve o famigerado jogo do Velo Clube e ontem o clássico, domingo, Palmeiras e São Paulo, choque rei. E o que é que separa a semana terrível, que começou com a derrota para o Bragantino no fim de semana, o empate com a Inter de Limeira e o empate com o Velo Clube, do clássico, é que a loucura da torcida diminuiu um pouquinho de tamanho. A gente falou disso aqui. Quem viu o vídeo da semana passada viu que eu perdi até um pouco da paciência, porque as pessoas têm todo o direito de se queixar e reclamar, é claro, farão isso. Eu faço. Eu critiquei o Zubeldia o ano passado, por exemplo. Eu ainda critico quando acho que tem que criticar. No ano passado eu pus em dúvida se ele deveria continuar ou não, mas nunca disse tem que sair. É normal que a gente faça esse exercício. Só que na semana passada a coisa estava completamente fora de controle. Na quinta-feira do jogo com o Velo Clube, antes do jogo, na sexta-feira pós-jogo do Velo Clube, veja, o nosso vídeo foi na segunda passada. Somando-se a isso, o domingo pós Bragantino, e a segunda de manhã também, as pessoas estavam na internet discutindo o próximo técnico do São Paulo. As pessoas estavam dando o Zubeldia já como um ex-técnico e estavam discutindo quem seria o seu substituto. Aí eu acho que a coisa perde um pouco de sentido. Porque se a gente terminou o ano e entende que o período do campeonato estadual é uma preparação, que o elenco do São Paulo enfraqueceu, que não é, o elenco tem titulares mais pesados esse ano, mas o elenco como um todo enfraqueceu, e sabia-se que ia enfraquecer, porque o São Paulo não pode gastar. E por causa disso mesmo, as pessoas já tinham a sensação de que não seria um ano fácil, inclusive com o São Paulo correndo riscos, de onde um grupo de pessoas tirou a certeza de que o São Paulo disputaria o título do Campeonato Paulista assim, com o pé nas costas. De onde? Se a gente entende que é um período muito mais para observar, testar, treinar, do que acertar, de onde as pessoas tiraram tanta certeza de que o trabalho acabou porque você não ganhou do Velo Clube? Que você perdeu para o Bragantino? É como eu falei, crítica dá para fazer. Agora, decretar, certificar que tem que ser daquele jeito, eu acho uma loucura. E aí, onde é que a gente prova que é uma loucura? No jogo de ontem. E não é pelo jogo em si, é por causa da reação das pessoas pós-jogo. As pessoas finalmente lembraram que o São Paulo já entrou classificado no jogo, que o São Paulo se aproximou da liderança do grupo, empatando com o Palmeiras fora de casa, e que o São Paulo agora está completamente classificado. O terceiro colocado não alcança mais o São Paulo. O São Paulo hoje é primeiro, e se ele por acaso ficar em segundo, depende de uma combinação de resultados razoável, não é só perder para a Ponte Preta.
O São Paulo ainda estará classificado. Aí parece que as pessoas, é mesmo. Eu não preciso ganhar. Quer dizer, é bom ganhar, mas eu não preciso. O objetivo dessa fase do campeonato já foi alcançado. O objetivo é classificar para as quartas de final. Isso já foi, o São Paulo já está lá. Resta saber se ele vai pegar o Novo Horizontino mesmo, se ele, pegar ele vai. Se ele vai pegar o Novo Horizontino no Morumbi ou fora, se ele vai passar pelo Novo Horizontino e se na próxima fase, semifinal, ele vai pegar de novo a Ponte Preta ou o Palmeiras. E se vai ser fora ou em casa. Certo? Tá aí a grande diferença. Aí as pessoas falaram, nossa, mas tá jogando mal, hein? Tudo bem, você pode falar. Tá jogando mal, mas vamos mandar o técnico embora agora? Né? Não tô falando para esperar o brasileiro para mandar embora. Tô levantando a questão de. Isso não é hora. Isso não é hora. Isso é hora da gente errar mesmo. Errar, perder. Fala, nossa, você viu, tomar um gol, tomar 3 gols idiotas do Velo Clube. Isso não pode acontecer no brasileiro. Você usa esse exemplo para melhorar o time. O Zubeldia usou esse exemplo para fortalecer a defesa contra o Palmeiras. Né? Agora vamos lá. Foi bom? Não, não foi. Foi um jogo muito feio. Foi um jogo muito ruim de um modo geral e foi ruim também da parte do Palmeiras. É ruim ver o São Paulo entrar para se defender, mas eu entendo que em algumas ocasiões, se for a única alternativa, tem que fazer. Na verdade, nem era. Tá? Para ser muito sincero, o desenho desse time teve gente que lembrou. A escalação desse time foi igualzinha à escalação do jogo que o Milton Cruz comandou o time antes do Zubeldia assumir o time para valer em Goiânia contra o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Diego Costa era o zagueiro pela direita. O ataque era rigorosamente o mesmo, era Luciano Caleri e André Silva. Pablo Maia e Alisson estavam no meio, os dois. Nas laterais, Igor Vinícius e Wellington. Jogaram aquela. O time praticamente igual. Ganhou de 3-0. Ok, o adversário era mais fácil e tal. Mas esse é um esquema. Aliás, o 3-4-3 é o esquema que eu mais adoro no futebol. Porque ele é ofensivo com segurança na defesa. Ele só tem um problema. Ele é ousado e ele é um sistema onde quem está no meio do campo tem que ser muito, muito faz tudo. Você tem que ter uma linha de 4 que tenha comprometimento de ajudar no ataque e ajudar marcando. É muito difícil de você sustentar. O 3-5-2, ele é até um pouco mais usado porque ele tem essa característica de dar mais segurança. Muita gente no passado confundia, inclusive, o 3-5-2 com um sistema defensivo. Não é. Na essência, não é. Mas ele dá mais segurança porque você tem 2 volantes. Pelo menos 2 volantes pegadores, pelo menos na essência. E você tem um cara de meio que fica na linha do meio e que faz esse trabalho de ajuda a marcar e avança para construir. E os 2 alas que voltam, claro. No 3-4-3 você tem, mas no 3-4-3 o Zubeldia usou um termo ontem na entrevista que aparecem rachaduras. Aparecem, se você tem que treinar muito. E outros técnicos já disseram que esse sistema ele não é imune a falhas. Ele é aquele sistema que é erro zero. Mas eu gosto. Porque quando você acerta, ontem não foi o caso, mas quando você acerta, o time fica muito ofensivo e ao mesmo tempo muito seguro. Você tem 3 jogadores de ataque. E quando você está com a posse da bola, você tem esses 3 jogadores de ataque e os alas vão e fazem a amplitude do campo. Eles fazem trabalho de chegada de ponta e vão jogar na área para 3 jogadores de ataque, que vão fazer a marcação-pressão na saída do adversário. Os 3 de ataque, com os alas acompanhando o lateral. E quando o adversário estiver indo para lá, ele ainda vai ter mais 3 zagueiros pela frente. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas é erro zero. Porque no 3-5-2 você tem a porteira mais fechada.
você tem a cerca menos vazável. E no 4-3-4-3 não. Mas gostaria muito que o Zubeldia não testasse só em um jogo fora de casa como foi ontem. Ele também adotou esse sistema contra o Cruzeiro num jogo que o São Paulo foi muito bem no Brasileirão do ano passado, aquele do William Gomes, todo mundo lembra. Ele adotou num jogo contra o Vitória no Morumbi. Mas ele não é da convicção dele, ele já falou em rachadura ontem. Mas é legal ele ter pelo menos como alternativa, né? E hoje ele pode fazer, porque o Juan compõe bem. Aliás, o Juan é um bom zagueiro, o Juan foi criticado à toa por parte da torcida durante um tempo e eu já sabia que era isso. As pessoas não ouvem falar e julgam pela capa. Não, quem é esse cara? Né? O Cedric Soares também é uma surpresa muito positiva. Eu achava que pelo tempo que ele ficou sem jogar, ele ia estar completamente fora de ritmo. Ele não tem ritmo ainda, mas ele tem memória de jogo sensacional. Ele sabe como funciona a posição dele, ele sabe qual é a função que ele tem que fazer ali. Ele só não está no melhor da forma e a agilidade é menor. Mas isso é treinamento. A questão toda é, ele veio para ficar 3 meses porque tem um acerto do clube com o empresário. Isso eu acho ruim. Eu acho que o São Paulo deveria avaliar, se o cara realmente estiver parecendo que vai funcionar, eu acho que tem que tentar fazer uma composição, um acordo, claro, dentro da realidade do São Paulo, e mantê-lo aí por mais um tempo. Porque na hora que estiver esquentando, ele vai embora. Né? O Wendel ainda não estreou, a gente vai ver como é que vai ser, mas está aí, estourando daqui a pouco. O Enzo, enquanto isso, vai jogando bem, apesar de que ele teve 2 jornadas ruins. Ontem não foi uma grande jornada dele. Contra o Velo Clube ele foi mal, mas é um jogador interessante, que ajuda muito o time ali também. E esse é um começo de ano do Luciano, né? O Luciano sempre tão criticado, pegam tanto no pé, mas tá aí, ó. Alguns jogos muito bons do Luciano. Contra o Corinthians. O jogo do Velo Clube quinta-feira ele foi muito bem. Ontem ele foi muito bem. Ele já fez 3 gols no ano. É um jogador que o torcedor não precisa ter dúvida de valorizar. Ele gosta de estar no São Paulo. Ele se envolveu com o clube. E ele é um cara que, ele luta muito por esse time. Ele tem muita limitação, mas a luta e a vontade que ele tem em campo compensam bastante algumas falhas que ele exibe. E é como eu disse aqui outras vezes, o São Paulo não precisa ter 11 titulares, pode ter 12, 13. E ele pode ser aquele titular no jogo 1 e reserva que entra aos 20 do segundo tempo no jogo 2, no jogo 3, volta a ser titular no 4. É assim. Dá para fazer. Dá para jogar. Então a semana que começou terrível, na sexta-feira os caras estavam... O São Paulo não perdeu para o Velo Clube. O São Paulo... Olha só que coisa, né? São Paulo contra o Bragantino criou uma chance de gol. Contra a Inter de Limeira não criou nenhuma. Um absurdo. Aí contra o Velo Clube teve umas 70. Oficialmente foram 21. São Paulo fez 3 gols. O problema foi tomar 3 gols. E aí tem um agravante, né? Jandrei. Aí sim eu acho que a gente tem uma unanimidade entre torcida à beira de um ataque de nervos, torcida racional, jornalistas, sempre tomando muito cuidado, porque a gente não pode desrespeitar a pessoa, né? Mas o Jandrei não pode mais jogar pelo São Paulo. Porque o Jandrei tem limitações. Porque o Jandrei, quando está jogando, põe o time mais em risco do que outros jogadores. O Zubeldia demonstrou lá gratidão, eu sei, é importante, mas só com a gratidão não adianta. Só a gratidão não pode determinar se o jogador vai ser titular ou não de um time. Ou se ele vai ser aproveitado ou não por um time. Gratidão se agradece muito, cara, e muitas vezes você diz, cara, eu não posso mais contar com você. E, claro, tentar ajudar esse cara a encontrar uma colocação para ele, porque ele tem algum talento, mas não para jogar aqui. Não para a responsabilidade que o cargo goleiro do São Paulo exige dele. E começar a testar os goleiros novos, cara.
O problema é que o Yang, que está na fila, está machucado, deveria ser ele. E eu acho que o São Paulo não tem nenhum grande goleiro ainda. Mesmo o João Pedro lá da Copinha é um bom goleiro, mas não é um goleiro excepcional. Então, também tem que ir devagar na escalação de um jogador assim. De resto, cara, é um dia de cada vez, é um jogo de cada vez. Tem que ter calma. Tem a Ponte Preta. O São Bernardo não será fácil. E aí você muda tipo, nível de atuação a partir da fase final do campeonato. Cara, tem Campeonato Brasileiro ainda para começar. Tem Libertadores ainda para começar em março. Não dá para morrer na praia do Campeonato Paulista. Não dá. Não dá. Valeu, gente. Aquele abraço para todo mundo. Até a próxima.